Esse foi um mês bem adolescente da minha parte, porque eu fiquei lendo bindinha, assim, maratonando todos os livros que eu tava lendo, que era uma coisa que eu fazia muito nessa época. Oi, gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar dos livros que eu li em fevereiro. Foram todos boas leituras, no mínimo, apesar de algumas ressalvas. Então eu tô bem animada de falar aqui pra vocês, vão ser todas indicações. Todas indicações. Antes de começar, lembrando que eles vão estar linkados aqui na descrição, então caso vocês se interessem por eles, por favor, comprem com o meu link. Não se esqueçam de dar like, curtir, compartilhar e comentar no vídeo. E uma coisa boa que tá acontecendo esse mês, a Latref, a marca do meu óculos, tá com uma promoção muito boa. Se eu não me engano, tem várias armações com 30% de desconto e mais um acúmulo de 10% nas lentes. Eu estava enganada, é melhor do que eu falei. Tem várias armações com 30% de desconto e as lentes de grau também tem 30% de desconto. E ainda vou poder usar meu cupom que eu vou falar daqui a pouco. Então, na verdade, é melhor do que eu já tinha falado. E usando o meu cupom Helena, vocês ganham ainda mais 10% de desconto que acumula com esses outros descontos. É uma promoção do mês do consumidor que vai até o fim do mês e tá melhor ainda do que a Green Friday. Vai estar o link aqui na descrição e não se esqueçam de usar o cupom Helena para ganhar ainda mais desconto. Voltei de novo, esqueci de falar, mas o meu modelo é o TEL, armação de metal, mas eles têm várias armações de acetato também. O foco deles é armação de acetato, mas eu amo o meu queridinho também. Gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco menos, porque eu tô com muita dor de garganta. Mas eu sinto que eu ainda vou falar bastante. Esses livros, na verdade, eu li todos eles na última semana de março. Todos. 2 eu já tinha começado no início do mês, mas semana passada eu maratonei todos eles. Eu terminei os que eu tinha começado e eu li mais livros inteiros, assim, do nada. Eu ouvi no audiolivro. Audiolivros sempre me salvam, obrigada. Esses em específico eu ouvi na Audible, mas outros eu escuto no Storytel, no Everend, tem várias plataformas. Eu podia fazer um vídeo sobre isso, né? Eu já fiz no TikTok, mas me avisem se querem alguma coisa maior pra cá. Falando por ordem de leitura, o primeiro livro que eu finalizei em fevereiro foi um livro ilustrado, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Eu não sabia que esse livro era um poema, que essa história era um poema. Eu achava que era uma história que tinha sido adaptada para quadrinhos. É um quadrinho? É um quadrinho. É um quadrinho. E ele é muito lindo, as ilustrações são perfeitas. Só que eu achei que a história tinha sido adaptada para caber no quadrinho. Mas não é. É realmente um poema a história. Então, caso você não soubesse que nem eu, agora estamos sabendo nós dois. O livro é realmente lindo demais. Ele é todo pintado pelo Odir, que foi quem fez as ilustrações e, se eu não me engano, a diagramação do livro. E eu gostei muito da história. Segue o Severino, que vive uma vida severina. Sai do sertão em busca de condições melhores. Só que aí no caminho ele encontra diversos outros severinos em situações terríveis, muitas vezes de morte. E ele começa a perder um pouco a esperança e ver que todos eles são severinos. Até que tem um final que eu não vou dar spoiler, porque é literalmente só um poema. Tem um livro que tem vários poemas do João Cabral de Melo Neto, e o livro se chama Morte e Vida Severina, mas tem outros poemas. Esse aqui tem só o Morte e Vida Severina. Recomendo muito ler por aqui, se vocês puderem. Eu li ele junto com o Lucas Barros, quando ele estava aqui, e a gente leu em conjunto em voz alta. A gente ficou passando a página, cada um lia 2 páginas, e eu acho que livros de poemas, assim, fazem muito sentido a gente ler em voz alta. Eu achei realmente muito bom, é emocionante, a escrita bonita, e é bonito de ouvir mesmo, assim, sabe? Eu acho bonito de ler falado. Tem uma sonoridade boa. É uma história que, apesar de ser de 56, ainda permanece muito atual, na minha opinião. Recomendo. O próximo livro do meu 26 livros para além 2026, sim, eu já li um de 26 e estamos em fevereiro. Mas é um livro que tá aqui em casa há um tempão. Eu tinha visto uma booktuber gringa falar sobre ele uma vez. Eu falei, cara, eu tenho certeza que eu vou amar. Aí eu vi que tava esgotado e eu comprei a trilogia inteira em sebos, em momentos aleatórios. Eu acho que o primeiro que eu comprei foi, na verdade, o segundo da trilogia, que é As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Eu achei que era menor, mas tem quase 600 páginas, e eu escutei em audiolivro. Esse aqui eu escutei no Storytel, eu acho. Inclusive, o inglês desse aqui eu achei um pouquinho complicado, que ele é mais antigo, e de vez em quando eu tinha que ficar checando o livro físico pra ver o que eram as palavras, né? Eu ficava um pouco perdida às vezes. Esse é um livro, uma vibe bem Six of Crows, da Leigh Bardugo, só que mais adulto. E é um livro que surpreende muito. É aquela clássica trupe de bandidos que são uma família. E eles, na verdade, são bandidos, mas eles são queridos e a gente ama eles. Se passa num lugar que é inspirado em Veneza, então tem muitos rios e canais, e a cidade em si é muito viva, tem toda uma política, tem toda uma característica, assim, que é realmente bem imersivo da gente entrar. Uma vibe um pouco piratas, mas não tem piratas. Mas eu acho que o segundo livro vai ser de piratas. Se eu não me engano, tem até piratas no nome, eu não sei, posso estar errado. No início do livro, a gente vai indo e voltando no tempo, vendo o Locke Lamora como um órfão sendo adotado por um padre vigarista e entrando nessa trupe dos nobres vigaristas. Tem um pacto social, não é social, na verdade, é um pacto de verdade, que é a paz secreta. Pode roubar, ladrõezinhos estão liberados, mas não pode roubar a nobreza. Não pode roubar. Aí esse padre fica assim, peraí, não pode roubar os que têm mais dinheiro, mas pode roubar dos pobres? Ah, tá.
E aí ele fica ensinando os nobres vigaristas a roubarem dos ricos. E eles não roubam assim, eu roubei sua carteira. Não é um furto. Eles fazem esquemas elaborados para roubar milhares de a moeda que eles têm. Eles se acham mais espertos do que todo mundo, tá tudo muito lindo. E aí é bem legal esse indo e voltando no tempo, rapidamente. No início eu tava um pouco off, assim, mas rapidamente eu fui conquistada pelo universo. Mas, do nada, toma um rumo bem sombrio, que eu não tava esperando. Que aparece o Rei Cinza. Rei Cinza, pode ser. E aí o Rei Cinza tá matando líderes de gangues, tá fazendo uma confusão lá, e aparentemente ele é só um mito, até que ele começa a ser real. Não vou falar mais muita coisa. Tem muita morte. É bem violento, assim. Minha crítica, não tem mulheres. Não tem mulheres. Tinha uma mulher que foi mencionada no início, que eu achei que ela fosse aparecer nesse livro ou no próximo, e ficou pro próximo, tá? Um pouco spoiler, não tem essa mulher aqui. E não tem muitas mulheres. As mulheres que aparecem somem, morrem, são burras. Tem algumas legais, tem algumas inteligentes, mas elas não são protagonistas, não têm o seu papel. Inclusive, eu achei até que algumas ladies iam ter um papel mais protagonista e não tiveram. Mas tem umas inteligentes, sim, elas são legais. Espero que nos próximos melhore. Eu gostei bastante, mas a minha única questão, além das mulheres, é que eu, por algum motivo, não sei se foi o audiolivro, eu não me apeguei muito com os personagens. Não sei, eu tô um pouco distante agora. E eu gostei muito do enredo, tem muitas reviravoltas, tem vários esquemas, assim, de você acha que eles vão se ferrar, mas na verdade eles estão bem. Ou você acha que eles vão estar bem, mas na verdade eles se ferram. Clássicas reviravoltas assim. Mas eu queria me importar mais com essa gangue, sabe? Eu não tava ligando muito quando acontecia alguma coisa com eles. Às vezes eu ficava triste, mas não muito. Eu sou chorona, né? Nenhuma lágrima foi derramada com esse aqui. Mas vou continuar a trilogia, tô recomendando, tristemente, porque é um livro de quem que era? Da Arqueiro, que tá esgotado. Se vocês conseguirem alguma cópia aí num sebo, que nem eu consegui, eu recomendo bastante. Se vocês estiverem em casa dessa época e não leram ainda, podem ler. Muito bom. O próximo livro foi uma indicação do Lucas, quando ele tava aqui. Ele falou, você já leu isso? Eu falei, não li. E aí ele falou uma coisa que me fez pegar imediatamente. É bem rapidinho. É só diálogo. Eu falei, é só diálogo? E aí eu li Viado Assassino, do Santiago Nazarian. O Santiago, na verdade, é um autor bem famoso que eu não conhecia, e eu já vi que esse livro é bem diferente das outras obras dele. Então é uma coisa um pouco fora da curva. Então, eu tô até querendo procurar mais livros dele pra saber como é que é a escrita dele mesmo, assim, né? Vocês já viram aquela série Adolescência? Não tem a ver com essa série. Mas tem um episódio específico, que se eu não me engano é o episódio 3, que é só a entrevista do garoto com uma psicóloga. E é basicamente esse livro aqui. Nós temos um jovem adolescente, que eu não sei o nome, óbvio, Renato. E o Renato matou o presidente. Isso mesmo, ele matou o presidente. E ele tá conversando com um cara, que a gente não sabe se é psicólogo, se é policial. Tá conversando com ele e fala, por que você matou o presidente? Me conta. E o Renato tem 16 anos. E é só esse diálogo entre o Renato e essa outra pessoa, uma coisa meio vai e vem, pra gente tentar descobrir os motivos por trás disso. O livro não fala nomes de pessoas, mas fala que é um presidente de extrema-direita, que incita o ódio e que é meio burrinho, que era bem fácil matar o presidente. Eles até falam, por que você não foi na escola e fez um tiroteio na escola, né? Porque eu achei que ia ser mais fácil matar o presidente. E o Renato tá um pouco assim porque ele achou que ele ia matar o presidente e ser morto na hora. Mas ele tá ali conversando com esse cara, então não sabe muito o que fazer, né? Eu achei legal de ler. Foi uma conversa bem escrita, foi um diálogo bom de acompanhar. O Renato não tem muitos amigos. Ele é um menino gay, mas que nunca se relacionou com ninguém. Ele só tem amigos online no Discord que ele fica jogando, e esses próprios amigos também fizeram atos de violência. E aí era até uma brincadeira do Renato, esse menino já fez isso, então eu não posso fazer porque ele fez primeiro, então parece que eu vou imitar ele. Mas a gente pensa, poxa, mas o Renato matou uma pessoa que incitava o ódio, a irmã do Renato é trans, e ele aceita isso tranquilamente, ele próprio é gay, e ele tem muito ódio por isso. Ele tem ódio pelas pessoas odiosas, ele quer acabar com esse ódio. Mas quando essa pessoa que tá entrevistando ele fica questionando sobre direitos humanos, geral, e a opinião dele, ele fica, eu não ligo pra essas coisas, eu não ligo pra política, eu não me importo. Ele sabe que ele tem alguma coisa que ele tem que lutar contra. Eu sou contra isso. Mas o que você é a favor? O que você tá defendendo? Não sei, não ligo muito. Então é muito esse ódio jovem, adolescente, sem propósito, clássico de existir, que foi passado aqui nesse diálogo. Eu gostei bastante, mas eu achei um pouco sem propósito, no geral, assim. Eu acho que podia ter sido um pouco mais longo e o diálogo exemplificado isso um pouco mais. Não ter deixado mais explícito, apesar de eu achar que se eu tivesse lido esse livro adolescente e eu fosse um adolescente raivoso, odioso, ele não ia ter mudado tanto minha opinião pela sutileza. Mas ao mesmo tempo não é tão sutil pra uma pessoa adulta ler e não entender, sabe? É um pouco esse nível. Eu acho que podia ter colocado outros temas, talvez um pouco menos óbvios pro Renato. Eu gostei dele ser uma pessoa que cometeu esse crime de ódio, mas não é uma pessoa odiosa em si. Ele só odeia coisas, não odeia mulheres, não odeia LGBTs, mas também não defende nada, né? É um pouco isento no geral.
isento, mas matou o presidente, né? Enfim, um pouco complexo, mas curtinho. Eu acho que causa reflexões. E, de novo, lembra aquele episódio da conversa da série Adolescente. Então, apesar de não ter me deixado grandes marcas, eu gostei bastante de ler, eu marquei bastante coisa. Dá pra ver? Eu nunca sei quando tá focando. Marquei bastante coisa. E com um lápis na mão, fiquei anotando todas as páginas. E recomendo esse aqui também. O próximo livro eu peguei de doideira. Ele tava aqui e eu vi que tinha um audiolivro na Audible. Eu tava fazendo umas coisas essa semana na faculdade que não precisava muito de um poder mental. Era mais uma tarefa mecânica. Eu falei, preciso de um audiolivro novo. E eu peguei Carl, o Explorador de Masmorras, do Matt Dinniman, que é um lançamento da HarperCollins aqui. E é um grande esquema de pirâmide, tá? É que ele tá com um cheiro muito bom, porque ele veio com um escaldapés no meu kit. Então ele tá com esse cheirinho até hoje, tá uma delícia. Sobre o que é esse livro? O Carl tá na casa dele. E a namorada dele viajou de ano novo. E ele viu uma foto no Instagram da namorada dele no colo do ex, que ele nem sabia que ia estar nessa viagem. E aí ele falou, pra mim, chega. Terminou com ela. E eles moravam juntos, né? E ele tava lá esperando ela voltar, cuidando da gata dela. Até que a gata de madrugada foge pela janela. Aí ele fala, ai meu Deus do céu, vou lá pra fora atrás da gata. Aí vou de cueca mesmo, tá de madrugada, não tem ninguém, vambora. Aí ele sai descalço e só de cueca e um moletom, uma camiseta, não sei, pro frio. E de repente, todos os prédios fazem assim, ó. Blup, eles amassam. Ele fala, o que tá acontecendo? Todas as coisas fechadas amassam com todo mundo dentro. Tem uma mensagem. Como a gente avisou há 50 anos atrás pra vocês tinham um prazo de entrar em contato de volta com a gente, vocês não entraram. Então a gente tá aqui pegando o planeta de vocês. Isso para pegar os minérios. Uhul! Mas a gente vai abrir uma masmorra e vai ter o reality. Então vocês podem entrar na masmorra e sobreviver lá. Quem chegar no nível 18 vai virar o soberano do planeta. E aí o Carl tá literalmente assim, quê? Mas ele entra, né? Ele entra na escada. E, resumindo, tem um planeta original que fica meio que criando outros planetas. Aí bota uns humanozinhos ali, deixa crescer um tempo, aí chega lá e fala, oi, a gente vai voltar daqui a 50 anos pra pegar vocês, tá? Eles ficam assim, como assim? Alienígenas? O quê? E aí ninguém faz nada, aí eles voltam dali a 50. Na verdade, eu acho que eles voltam dali a muitos milhares de anos. Acho que na Terra foi na época das pirâmides. Aí o cara fica, pô, mas tem tantos minérios assim aqui, pra valer a pena isso, matar todo mundo, matou várias pessoas, todo mundo tava no prédio e morreu, todo mundo. Ah, então não é pelo minério, é por causa do reality das masmorras. Isso mesmo, isso dá muito dinheiro. E o governo original tem sei lá, todo ano. Inclusive, gente, o audiolivro é muito bom. Eu gostei bastante. Mas eu também pegava pra ler no físico. E a tradução da Harper também tá muito boa. Tá bem brasileira, assim, tá divertido. E aí o Carl desce com a gatinha, que é a princesa Donuts. Essa diva aqui, olha só. Cara, tá muito bom esse kit. A princesa Donuts, muito fofa. E aí eles são participantes na masmorra. E eles têm que ficar lutando com monstros. E uma coisa que eu tinha que ter falado no início, que eu esqueci, é que é uma fantasia baseada em RPG. Então tem todas essas coisas. Tem ponto de força, ponto de inteligência, ponto de sabedoria, ponto de mana. E quando você chega no nível 3 da masmorra, porque você vai descendo, você escolhe uma raça e uma classe. Então você pode deixar de ser humano, se você quiser. E você fica lutando com monstros e ganhando experiência e subindo seu nível e literalmente tentando não morrer. É isso. É exatamente isso. E é muito divertido, tá? Muito divertido. Crítica. Claramente escrito por um homem, Dudes Bro. Outra crítica. O Carl tem 27 anos. Eu farei 26 no mês que vem. Então ele é uma pessoa tipo eu. A voz do audiolivro é um cara que fala assim. Parece um cara de filme de ação que fica falando assim, não sei o quê. E eu acho que ele podia ser mais divertido se ele fosse meio boboca, um pouco mais lânguido. Ele era do exército, ele tem um passado complicado com o pai. É bem essa vibe, sabe? Não tem tantas mulheres assim também. Tem algumas coisas bem esquisitas. Primeiro monstro grande que aparece, primeiro chefão, eu achei super gordofóbico do nada, mas ao mesmo tempo é muito triste. Muito triste. Porque tudo que é nas masmorras foi construído com os prédios lá de cima. Tô falando prédio, qualquer construção que foi derrubada e achatou a Terra, né? Então tinham pessoas nesses prédios. Então, às vezes, elas viram chefões, elas ficam tipo assim, cara, o que tá acontecendo? Eu não quero estar aqui. E aí, o humano tem que matar o chefão, senão o chefão vai matar o humano. E é horrível, é muito triste. Os próprios NPCs que estão lá não têm vida própria, só vivem pra masmorra. Eles são seres, em vez de gerados, né, criados, desenvolvidos ali naquele planeta, mas eles procriam também, tipo, são seres vivos. E eles são escravizados por essas corporações. Então é tudo muito triste e tem um subtom muito sombrio, mas é divertido. Isso. Então, às vezes a gente só quer ler um pouco de uma diversão. É bem ação do bro. Mas eu gostei, sabe? E tem uma IA que controla o jogo, que eu acho um pouco estranha, mas eu acho que é pra imitar os costumes terráqueos. Não sei, cara, sinceramente eu não acho o Matt Dinniman muito inteligente pra fazer isso. Mas é tudo muito criativo, muito divertido, eu recomendo a leitura. Apesar de eu achar um pouco
É isso. Se fosse uma série, a gente ia estar assim, faltam mulheres na criação, né? Não tinha nenhuma mulher envolvida. E aí, esse aqui, no caso, é um livro que só um homem escreveu e é um pouco assim. E eu achei tão divertido que eu comecei imediatamente o segundo livro da série. Gente, sério. Tipo, se tivesse no Brasil todos, eu sinto que eu estaria lendo todos. São 9. É muito viciante. Esse aqui, primeiro, o que tá aqui? Dá pra ler? Quem escreveu o Blurb aqui? Isso mesmo. O Scott Lynch, o cara que escreveu Os Mentiras de Locke Lamora, que é um cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí ele tá aqui. Essa série não tinha o direito de ter tanta emoção e complexidade sobre a superfície absurda e divertida. Scott Lynch, autor de As Mentiras de Locke Lamora. O que é isso? Harper, você vai trazer Locke Lamora? Ai, gente, imagina se eles trazem, isso é muito bom. Eu não acho que é spoiler falar isso. O primeiro livro são os 2 primeiros andares da masmorra, e esse aqui é o terceiro andar. Nossa, Helena, você deu spoiler que eles não morreram. Eu acabei de falar também que são 8 ou 9 livros, então a gente sabe que eles não morreram ou trocam os personagens também. Não sei, não li. Só li esses 2, prometo. Só li esses 2. Esse aqui eu achei um pouco menos legal. Esse andar que eles estão é um pouco meio historinha. Aí tem missões, você entra numa missão, aí tem uma história que você tem que desenvolver. São coisas que eu amo, né? E por algum motivo, eu achei menos legal do que os outros, apesar de ter mais subtons sombrios. Mas o final desse aqui foi muito legal. E eu fiquei querendo começar o terceiro. Então, eu recomendo. Eu não gosto muito do Cal como pessoa, mas eu gosto das coisas que estão acontecendo no mundo, então eu continuo lendo. É isso. Meu problema principal é o Cal, e eu acho que o Matt Zinnemann não tá escrevendo o Cal como uma pessoa pra ser questionável, é pra ele ser querido. Mas eu não acho ele tão querido. Ele é muito. É isso, cara, ele é muito esse personagem de filme de ação. Tipo, só falta ele ter a esposa morta, essa vibe. O que ele meio que tem, né? Porque a namorada dele provavelmente morreu. Mas eu sinto que não vai ter morrido, né? Daqui a pouco ela vai aparecer assim, gente, ela tava viva no outro lado do mundo. Eu sinto que isso vai acontecer, cara. Porque eles já falaram várias vezes disso, vai acontecer com certeza. Falei pouco desse, né? Mas é porque eu não posso muito falar sobre sem dar spoiler. Muito bom, tá? Recomendo, de verdade, divertido. Se você gosta de RPG, você vai gostar. Se você gosta de filme de ação, você vai gostar. Eu tô reclamando, tô querendo ler todos. Então, assim, tá ótimo, tá ótimo. E por último, outro livro que eu não vou poder falar muito sobre, gente. Desculpa. Acho que eu vou fazer um geralzão. Que é Céu de Pedra, da N.K. Jemisin, isso mesmo! Eu terminei a trilogia da Terra Partida, que eu fiquei falando 1000 anos que eu olhei o segundo, Portando o Obelisco, li em janeiro, li esse aqui agora em fevereiro, terminei! Muito bom, muito bom. Esperava alguma coisa diferente? Esperava? Óbvio que não. Eu já falei 30 mil vezes que a N.K. Jemisin quebrou recorde, ganhou do Hugo 3 anos seguidos por causa dessa trilogia. Mas o que eu não sabia é que o primeiro ano que ela ganhou, 2016, foi o primeiro ano que uma mulher negra tinha ganhado. Opa, me enganei. Não foi o primeiro ano que uma mulher negra ganhou. Foi o primeiro ano que uma pessoa negra ganhou. Uau! 2016. Cara, esse prêmio existe desde, tá escrito aqui. 1953, caramba! Enfim, loucura pensar isso, né? Mas, conclusão pra trilogia. Parênteses aqui. Eu descobri que eu sou expert em ler os primeiros livros da N.K. James. Eu li o primeiro livro da Lua de Sangue, não li o segundo da duologia. Li o primeiro do Nós Somos a Cidade, não li o segundo da duologia. Li o primeiro da série da Herança, não li os outros da trilogia. Tinha lido o primeiro da Quinta Estação, não tinha lido o resto. Agora li. Rainha de fazer isso, sendo que eu amei todos. Loucura. Relembrando, sinopse, caso você não veja meus vídeos, eu falo sempre sobre. É um mundo onde tem sempre desastres naturais. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Então as pessoas estão sempre preparadas para reconstruir a sociedade do zero e ao mesmo tempo não tem cidades muito grandes. Nada comparado com o que a gente tem aqui, não tem tecnologias muito absurdas. Eles estão sempre preparados para o desastre. Tem pessoas que são os orogênios que conseguem controlar esses abalos sísmicos. Aí você pensa, nossa, Helena, eles são os líderes, né? Não, eles são escravizados. Eles são obrigados a fazer parte do exército e trabalhar para esse exército prestando serviço para as outras pessoas. Não podem sair do exército, morrem. Não podem não entrar no exército, senão morrem. Ah, o exército mata? Não. Quem mata eles são a população, porque a população odeia eles. Coitados, eles têm uma vida horrível. E aí, no primeiro livro, a gente segue 3 personagens, uma criança, uma jovem adulta e uma mulher mais adulta. No momento que começa o livro, é assim que o mundo termina pela última vez. Então, tem um grande cataclismo absurdo no início do primeiro livro, que supostamente vai ser a última quinta estação, que é como eles chamam esses desastres. Então a Terra vai acabar de vez, já era. E as pessoas estão lá tentando sobreviver. Tem, sei lá, cada 100, 200 anos tem uma. Muito absurdo. E esse aqui, não posso falar muito sobre, né? Conclusão da série. Minha opinião, os outros livros são bem mais ação e a gente seguindo os personagens. E eu fiquei muito emocionada. Eu amo esses personagens todos. Essa trilogia tem a maior história de amor do mundo. E nem é um amor muito romântico, tá? É um amor um pouquinho romântico, mas não muito. Mas é o amor mais lindo que eu já li sobre. Junto com Nós Dois Sozinhos no Éter, que eu amo também. Nada a ver, mas veio na minha cabeça.
ele me passou mais uma sensação de contação do que de acontecimentos. Então eu fiquei mais distante. Personagens que estavam com a gente desde o primeiro livro morriam aqui e eu nem ligava muito, sabe? Esse distanciamento da forma da narrativa me deixou distante como leitora também. Eu tava até pensando, falando de notas que eu não falo mais aqui, tava até pensando em dar 4 estrelas, os outros 2 eu dei 5. Mas eu achei um final muito completo, muito redondo. Um final que eu gostei muito de ler. Não é pra esse livro específico, né? Pra trilogia como um todo, eu acho que merece 5 estrelas. Então dei 5 estrelas. Se vocês não leram esse aqui específico, eu recomendo muito. Se vocês nunca leram N.K. Jemisin, recomendo muito. As ideias dela são muito criativas, são muito reais. Só esse da herança que eu falei, a trilogia, que eu não amei tanto, mas mesmo assim foi bom. O da cidade é bem confuso, mas é incrível, 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 maravilhoso. E é isso, tô muito feliz de finalmente ter terminado essa trilogia. Valeu a pena a espera, valeu a pena reler agora. Eu gostei bastante de reler o primeiro livro e recomendo. E esses foram os livros que eu li em fevereiro. Eu, de verdade, ó, semana passada eu li Morte e Vida Severina segunda, Viado Assassino na terça. No resto de semana eu terminei Locke Lamora, li os dois do Cal e terminei Céu de Pedra. Então, eu basicamente li tudo na semana passada. Céu de Pedra, acho que eu tava na metade, Locke Lamora tava no início. Uma loucura absurda, de verdade, assim. O título do vídeo vai ser tudo que eu li semana passada. É isso que tem que acontecer. E o que, além de ser uma coisa muito adolescente, é muito Helena adolescente ficar lendo fantasia, ficção científica, aventuras, quadrinhos. Foi bem divertido, assim, bem nostálgico pra mim. Contem aqui se vocês já leram alguns desses livros, opiniões, e o que vocês leram em fevereiro também. Vamos fofocar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!